Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje vamos encerrar com a quinta parte da dissertação número 872, resumo teórico do móvel das ações do homem, que encerra o capítulo 10º do livro 3º da Lei de Liberdade. Na próxima semana nós vamos começar a estudar a Lei de Justiça, Amor e Caridade. Depois encerraremos esse livro 3º com o tópico da perfeição moral, que é o capítulo seguinte. Este capítulo, esse encerramento do capítulo, de uma certa maneira, ele serve de ligação para o que nós vamos estudar a partir da próxima semana. Porque, como nós nos foi observado, na semana passada, nós tomamos do tópico da perfeição moral um pedaço da resposta de Santo Agostinho à pergunta 919, formulada por Kardec. Ou seja, é toda uma sequência que nós não devemos interromper, já que não estamos aqui apenas para ler. Estamos para ler, refletir, raciocinar, para melhor aplicar o aprendizado no nosso próprio dia a dia. Hoje temos a companhia de Guilhermina. Olá. Só isso? Que o Senhor continue nos abençoando. Sempre. Meu Deus do céu. Não fiz suspense. Tá. Pode. E temos também Angélica Lopes. Oi. Não. Que seja o estudo a ferramenta da nossa libertação e progresso. Meu Deus do céu, você vai virar um humorista. Sempre estudando. Pra cima. Vai virar um programa de humor. É melhor estudar rindo. Sim. É melhor estudar alegre. Exato. Claro. Não é? Afinal de contas, vamos transmitir esperança. Isso. Vamos passar alegria. E esperança se transmite com alegria. Exatamente. Então, vamos começar com Guilhermina, tá? Com um parágrafo, um segmento do parágrafo seguinte. Essa teoria da causa determinante dos nossos atos destaca-se com evidência de todos os ensinamentos dados pelos Espíritos. Não só é sublime em moralidade, mas, acrescentamos, eleva o homem aos seus próprios olhos. Mostra-lhe que ele é livre para sacudir um jugo obsessor, assim como também é livre para fechar sua casa aos importunos. O homem já não é uma máquina que atua por efeito de uma impulsão independente da sua vontade, mas um ser racional que ouve, julga,
e escolhe livremente entre dois conselhos. Acrescentemos ainda que, apesar disto, o homem não se acha privado de iniciativa, nem deixa de agir por impulso próprio. Afinal de contas, ele é apenas um espírito encarnado que conserva, sob o envoltório corporal, as qualidades e os defeitos que tinha como espírito. Consequentemente, as faltas que cometemos têm como fonte primária a imperfeição do nosso espírito, que ainda não conquistou a superioridade moral que um dia alcançará, mas que não deixa, por isso, de ter o seu livre-arbítrio. Guilhermina. É o que a gente vem conversando já de longo tempo. O fato de estar encarnado não é por acaso, não foi assim, sorteio. A gente pediu para vir. E não só a gente pediu para vir, a gente pediu para vir com a intenção maior de tentar sempre melhorar aquilo que a gente construiu durante uma série de encarnações anteriores. E a gente construiu muitas coisas que precisa se desfazer. E a gente só pode desfazer vindo para cá. A gente tem a melhor das intenções no mundo espiritual, mas a prova é aqui. E é isso, é posto. No momento em que a gente se conscientiza disso, e que aí vem a história do livre-arbítrio, que ao mesmo tempo é uma bênção, mas ao mesmo tempo a gente pode considerar... Porque a gente... É o encargo. É o encargo. E aí só depende de nós agilizarmos ou não o processo de caminhada. Você pode caminhar um passo por mês, um passo por ano, um passo por encarnação, por vida, ou você pode começar a caminhar levando a sério e entendendo que só nos modificando moralmente que a gente vai conseguir. A gente tem que acreditar nisso, acreditar fundamentalmente que não estamos sós, que existem muitos que estão conosco, que apostam conosco, e que basta que a gente sinalize a abertura do nosso coração e da nossa vontade, levando a sério que nós estamos nos mudando, para que eles, assim como os outros companheiros também estão aguardando que a gente abre brechas, os companheiros que querem que nós cresçamos e consigamos andar, vão estar sempre ao nosso lado. E a gente tem que acreditar nisso, e não tem jeito. Não dá mais para acreditar que, é por acaso. Não, é isso. É por aí. Cabe aí, eu repetiria, um adendo ao que você falou, uma frase que você costuma dizer sempre. Meu Deus. Uai, meu Deus. Diga. Liberdade não é algo que se ganha, é algo que se conquista. Com certeza. Em qualquer contexto, e você sabe que eu falo isso em outros contextos, a liberdade não se ganha, não é por acaso. Você tem que conquistar, porque senão ela deixa de ser liberdade. Você só introjeta o sentimento de liberdade quando você batalhou para isso. E essa liberdade é um pouco mais sutil, muito mais importante, que é uma liberdade interior. Eu me permito ser melhor. Eu me permito vencer as minhas mazelas. Independe do outro, independe do exterior. Tem a ver comigo. Eu não preciso mais ter medo. Eu tenho convicções, eu tenho certezas e eu sei que eu não estou só. Isso me liberta. Me liberta para quê? Para continuar fazendo o meu melhor em função do outro. Porque eu tenho que entender que Deus me permitiu esse corpo, com as vantagens e as desvantagens que ele eventualmente tenha, porque eu recebi o corpo que eu preciso para ser a minha ferramenta, com as dificuldades e vantagens, não por acaso, para trabalhar, para aproveitar todas as oportunidades de fazer o melhor para o outro. Porque fazendo o melhor para o outro, obviamente, eu estou fazendo para mim. Eu associo, dando uma palavrinha, rapidinha, sim, mas eu associo muito essa questão do livre-arbítrio com assumir essa liberdade, com o bom uso dessa liberdade. É isso. Porque você tem liberdade sobre as suas escolhas, automaticamente tem as consequências. Sim.
você está, a partir do momento que você conhece, sabe quem você é e o porquê da sua existência, para que você está aqui, qual o seu objetivo de vida, você traça um caminho. E isso é que é importante, isso é que é defendido por Santo Agostinho, de você fazer um caminho racional, ou seja, você analisar, se conhecer, saber o que você está fazendo, se está correto, se não está. O discernimento entre o bem e o mal está inscrito na nossa consciência, justamente através dessas leis, que te dá noção de fazer boas escolhas. Julgar que você está sendo influenciado por A ou B, isso não justifica seus atos, porque você tem a capacidade de dar a palavra final. Não, isso não me interessa. Eu posso até analisar a sugestão e depois cabe a mim discernir. Não, isso aqui é favorável, isso aqui não é favorável. Isso não vai me beneficiar nem a mim, nem ao meu próximo. Então a gente tem como mudar, reverter situações. A reencarnação, ela é uma boa, como é que se diz, oportunidade para isso. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Encerrando o nosso trabalho de hoje, passando para a Angélica o encargo da explanação. A vida corporal lhe foi dada para purgar-se das suas imperfeições, mediante as provas a que é submetido. E são justamente essas imperfeições que o tornam mais fraco e mais acessível às sugestões de outros espíritos imperfeitos que delas se aproveitam para tentar fazê-lo sucumbir na luta em que se empenhou. Se sai vitorioso dessa luta, ele se eleva. Se fracassa, permanece o que era, nem pior nem melhor. É uma prova que terá de recomeçar e que poderá durar muito tempo. Quanto mais se depura, tanto mais diminuem os seus pontos fracos e menos vulnerável ele se mostra aos que procuram atraí-lo para o mal. Sua força moral cresce na razão de sua elevação, fazendo que se afastem dele os maus espíritos. Todos os espíritos, mais ou menos bons, quando encarnados, constituem a espécie humana e, como a nossa Terra é um dos mundos menos adiantados, nela se encontram mais espíritos maus do que bons. É essa a razão por que aqui vemos tanta perversidade. Façamos, pois, todos os esforços para não voltarmos a esse planeta depois da presente estada e para merecermos repousar num mundo melhor, num desses mundos privilegiados, onde o bem reina inteiramente e onde não nos lembraremos da nossa passagem na Terra, senão como de um exílio temporário. Angélica. Pois é. Como eu falo, nós temos que ter muito conhecimento de causa. Ou seja, para se fazer qualquer coisa na vida, a gente tem que saber para quê. Por quê? O que eu quero com isso? Qual o objetivo? Ao reencarnarmos, nós temos que saber por que nós estamos reencarnando. Certo? Eu estou vivendo esta vida, tendo os meus desafios, sendo do jeito que eu sou, ou seja, não admito A, B, C, tenho os meus instintos, tenho meus sentimentos, às vezes não tão elevados assim, tão benéficos, e me considero como correta. Cara, cabe a reflexão. O que esse meu comportamento está me dando de retorno enquanto bem-estar? Já que é uma necessidade do espírito a busca do bem-estar, da felicidade. Aonde que eu encontro este prazer interior, essa plenitude que eu posso considerar
felicidade. Eu, dentro da minha trajetória, já reparei que a gente consegue com as realizações. À medida em que eu consigo realizar alguma coisa de forma positiva, que eu consiga acrescentar para mim e para o meu próximo algo positivo, eu me sinto feliz. Quando eu concluo um trabalho, quando eu resolvo um problema, cara, é uma felicidade muito grande. Então, aí está a essência. Você conquistar essa felicidade através da mudança dos seus atos. Estamos numa escala evolutiva. Não reencarnamos porque somos perfeitos. Reencarnamos porque somos imperfeitos, em busca de tal perfeição. E cada momento reencarnatório nos dá meios e bases, né, recursos para que a gente aproveite a nosso favor. Se eu sou uma pessoa muito intolerante, impaciente, absurdamente arrogante, obviamente eu vou estar sempre diante de situações que vão me desafiar nesse aspecto. Vão me testar a paciência, vão me testar a arrogância, a tolerância, fazendo com que, reflita, Angélica, olha o que está te faltando. Vamos sacudir essa roseira, vamos ver o que de bom você pode fazer a seu favor. Vamos trabalhar. Então, quando a gente quando o Santo Agostinho fala para a gente, recordando a questão 919, que já foi estudada aqui, reflita diariamente tudo que você fez ou que deixou de fazer. Poderia ter feito, porque ali estão os maiores ensinamentos e as coisas que você poderá conduzir. Certo? Eu queria, digamos assim, acrescentar umas coisas. Acrescente. Exato. Se a gente começar a pensar e refletir em cima do que a Angélica estava falando, tudo isso ocorre porque Deus é magnífico, porque Deus é infinitamente justo e bom. E exatamente porque Deus é infinitamente justo e bom, que Ele nos dá as oportunidades de voltar e de batalhar e nos depurar, nos dando as ferramentas necessárias, sabemos que não estamos sós, isso é fundamental, porque a gente sabe que a batalha existe, não é fácil e que a gente vai conseguir. Essa certeza que Ele espera por nós, isso é muito importante. Agora, aí, nos dando a ferramenta principal, que é o livre-arbítrio, a gente vê aqui, a gente discute, que quanto melhor nós formos, quanto mais vitórias nós alcançarmos contra nós mesmos, contra as nossas dificuldades, menos vulneráveis estaremos à influência dos espíritos inferiores que não querem que a gente cresça. Exatamente. A arma está na nossa mão, depende de nós, vencermos a nós. É doloroso? É muito mais fácil ficar confortável no doce far niente e deixar a vida levar. Só que a vida não leva. Nós é que estamos parando. E aí é parar, refletir e tal. E aí, só para dar um finalzinho aqui, que eu achei muito importante, nós voltaremos a essa terra. E aí a gente coloca aqui, façamos todos os esforços para não voltarmos a esse planeta. Eu sou um pouco mais abusada. Pelo contrário, eu quero voltar a esse planeta cada vez melhor que eu estiver, para poder ajudar a quem ficou por aqui. Porque se eu tiver tido a oportunidade de ser eu melhor e ter a oportunidade de ter a chance de ir para um outro planeta, quem sabe lá adiante, eu sendo melhor, eu não quero voltar para cá, para justamente ajudar a levar a quem ficou aqui. Olha que legal. E nós temos que ter essa consciência de que a nossa mudança contribui para a mudança do planeta. Mas é isso que eu estou falando. Quanto melhor formos, em termos individuais, estaremos contribuindo para que o planeta fique melhor. É muito confortável você dizer que está tudo ruim, que está tudo conturbado, porque está. Mas não é porque Deus está castigando, não. São as ferramentas que a gente recebe cotidianamente. É cada oportunidade de ser melhor, de ser menos ranzinza, de ser menos egoísta, de ser menos mal que a gente tem,
gente está caminhando para melhorarmos a nós e, consequentemente, esse planeta. E mesmo que um dia, olha o abuso, quando a gente conseguir estar muito legal, muito melhor, para ter a oportunidade para ir para um planeta mais evoluído, quem sabe a gente pode ter a bênção e a oportunidade de continuar voltando aqui para ajudar a carregar o pessoal que ainda está aqui. Isso é muito bom. O exemplo é tudo, né? É muito bom. O exemplo é tudo. É uma questão basicamente de construir dentro de nós uma felicidade verdadeira. Isso. Exato. É interessante, nós observamos exemplos de pessoas que já poderiam estar em outros planetas. Exatamente pensando nisso. Bezerra de Menezes teve a oferta de ir para um planeta mais evoluído. Ele preferiu continuar servindo a Terra. Da mesma maneira, vamos pensar em Madre Teresa. Eu pensei em Madre Teresa agora. Irmã Dulce. Exatamente. Martin Luther King. Gandhi. Isso só para falar de pessoas que nós tivemos a oportunidade de ter, se não o contato direto, pelo menos a proximidade do tempo. Luther King foi vítima de um atentado que o levou ao desencarne em 1968. Gandhi em 48. Madre Teresa desencarnou por causas naturais, assim como Irmã Dulce. Mas foram duas vidas carregadas de sofrimento e, no caso de Madre Teresa, que nos disse que tudo aquilo que nos diz respeito é entre nós e Deus. Deus, exatamente. Ou seja, Deus está dentro de nós, inscrito através da nossa consciência, que nós devemos aprimorar com o conhecimento que a doutrina nos faculta. Então, entre nós e Deus. Em cima disso, E fala. vale também a questão. Irmã Dulce, sentada numa cadeira, dormia sentada numa cadeira que só tinha 1/3 de pulmão, tinha insuficiência respiratória permanente. Uma vez perguntar pelo Divaldo por que ela, ganhando tantos leitos hospitalares, que ela poderia ficar recostada num leito hospitalar, por que ela não usava um leito desse? Ela disse para ele: meu filho, sentado nessa cadeira aqui, eu ganho 100 leitos hospitalares só pelo fato do pessoal ficar com peninha de mim. Ela tinha um senso de humor espetacular. E ela distribuía os 100 leitos. Exatamente. Ou seja, esse senso de humor, de fazer até piada. Eu me lembro de uma vez o Luiz Antônio Mileco, que era cego de nascença, fazendo piada com relação à própria cegueira. Ele descobriu que tinha esquecido de onde tinha colocado a chave da instituição das plebes. Nós saímos de lá depois de um estudo. Aí diz assim: poxa, parece que eu estou cego. Ou seja, é isto que nós devemos considerar. Até as dificuldades devem ser transformadas em ferramenta para a nossa caminhada a cada dia mais consistente na busca dos valores espirituais que devem estar em nós para a conquista da verdadeira felicidade. É por isso que eu digo isso todas as vezes em que eu começo o programa e em que eu termino o programa. Eu repito, hoje, repeti agora, exatamente com essa explicação. Porque não há como ser feliz se o homem não tiver dentro de si valores reais que ele levará dentro de si. Porque aquilo que você coloca na mente e no coração, ninguém vai retirar. Graças a Deus. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra.
Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pardo Barbosa e Marta Batista. Olá, meus amigos, estamos aqui de volta ao nosso programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós vamos dar início agora no estudo a partir do capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Nós vamos começar aqui essa retomada aqui neste ano por este assunto. Para executar esse trabalho, como sempre, está aqui comigo Marta, que trabalha conosco aqui há bastante tempo. Nós, como o pessoal gosta de dizer, fazemos uma dobradinha aqui no estudo do Evangelho. E vamos continuar, acredito eu, por muito tempo ainda, fazendo esse trabalho juntos. E dando suporte a nós aqui na parte técnica está o Jefferson. Mas, já dando boas-vindas a Marta, mais uma vez, eu vou pedir a ela que dê início então ao nosso estudo. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Vamos lá, Marta? Vamos lá, obrigada. Estou me sentindo super bem depois de um tempinho de repouso, né, de pausa. E vamos então dar prosseguimento a esse trabalho que a gente já desenvolve há tanto tempo, né, Antônio? Sem dúvida. Muito tempo. Vamos lá. Esse capítulo, né, o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, inicia com uma parábola. A parábola do banquete de núpcias. E cabe a nós, né, o objetivo maior dessa parábola e do próprio capítulo é justamente porque o capítulo vai ser desenvolvido, né, em cima desse eixo principal que é a parábola do banquete de núpcias. E qual seria o objetivo, né, maior? É justamente a gente... essa parábola nos convida a refletir sobre como nós termos acesso à festa de núpcias, que ele fala, um banquete de núpcias. E, consequentemente, como desfrutar desse banquete celestial. Então, é isso. Esse é o objetivo de todo o capítulo. E ele vai ser desenvolvido em vários itens a partir dessa parábola. E nessa parábola, Jesus, então, apresenta várias alegorias, e essas alegorias têm que ser entendidas não no sentido de você mergulhar na simbologia. Não precisa tanto. O importante é você ter um mínimo de entendimento do que significa as alegorias básicas, que isso é fundamental para que você entenda justamente a lição, a orientação que Jesus quis nos deixar. E essa orientação vai estar sempre atual, porque justamente o motivo e a utilidade de usar a linguagem parabólica é esse, é porque ela fica atemporal. Então, o que ele quer nos falar? Vamos ler aqui o que Jesus nos diz e vamos depois fazer a correlação e o entendimento de algumas frases, de algumas palavras básicas para que a gente entenda. Jesus, falando ainda em parábolas, lhes disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, desejando fazer as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar aqueles que tinham sido convidados para as núpcias. Mas eles se recusaram a ir. O rei ainda enviou outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados: preparei meu banquete, fiz matar meus bois e tudo que havia feito engordar. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, desprezaram o convite e se foram, um à casa de campo e outro para o seu negócio. Os outros
se apoderaram dos seus servidores e os mataram, após lhes terem feito muitos ultrajes. O rei, sabendo disso, encheu-se de cólera e, enviando seus soldados, exterminou os assassinos e queimou a cidade deles. Então, o rei disse aos seus servidores: o banquete das núpcias está pronto, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, então, foram para as ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. E a sala do banquete das núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. Em seguida, o rei entrou para ver os que estavam à mesa. Percebendo um homem que não estava vestido com a roupa nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem ter a roupa nupcial? Mas o homem permaneceu calado. Então o rei disse à sua gente: atai suas mãos e seus pés e lançai-o nas trevas exteriores. Lá haverá pranto e ranger de dentes, pois muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Essa passagem está em Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14. Muito bem, então, vamos lá entender o que Jesus quis dizer usando essa alegoria da festa, do banquete de núpcias e determinadas palavras aqui que ficam um pouco difícil para a gente compreender. Então, essa festa, primeiro a gente tem que entender o que significa essa festa. Essa festa de núpcias é justamente o momento em que nós evoluímos a um tal ponto que chegamos ao estágio de espíritos puros. E como espíritos puros, nós temos uma identificação absoluta dentro, logicamente, da nossa categoria de seres. Nós não somos o Criador. Então, o absoluto para nós é o relativo, né? Mas dentro da possibilidade evolutiva, nós chegamos num ponto de evolução, de perfeição, tal que nós passamos a nos identificar com Deus. Então, isso é importante que a gente entenda. E Jesus deixou claro, né, que ele e o Pai eram um, não no sentido de que ele e Deus eram o mesmo ser, e sim de que Jesus se identificava totalmente com o Pai. Ele entendia o Pai, o que o Pai desejava dele, quem era o Pai, ou melhor, o que era o Pai, e conseguia ver o Pai. Então, a identificação, quando a gente atinge a evolução máxima, ela é perfeita, ela é plena. Então, isso daí é justamente o banquete de núpcias. É o casamento, por isso ele usou a imagem do casamento, das núpcias. É um casamento em que há uma identificação perfeita entre o espírito que evoluiu e o Pai. E aqui ele fala, né, lá no finalzinho, quando ele pergunta para o convidado, que isso é, mas você está sem a roupa de núpcias, como pode? Você não está com a roupa correta? E aí a gente verifica e vai refletir, que roupa seria essa? Se esse banquete de núpcias, esse banquete que é a festa celestial do casamento, no qual o espírito passa a se identificar, é um casamento porque ele passa a se identificar com Deus plenamente, é lógico que essa roupa é o seu perispírito. Ele então precisa de uma roupa. Por quê? Porque o perispírito de um espírito puro é tão sutil e quase se confunde com o próprio espírito. Evidente que o perispírito não tem a essência espiritual, mas ele tem um pouco de cada um, tanto da matéria quanto do aspecto espiritual.
E é dessa forma que, quando a gente evolui o suficiente a ponto de sutilizar o nosso espírito, essa roupagem, que é o perispírito, a roupagem, né, que fica ali servindo ao corpo e de intermédio ou intermediação com o espírito, ela então é tão sutil que ela se confunde. E é dessa forma que o nosso perispírito deve ser. Uma roupagem especial. Passa a ser uma roupagem especial. E é essa roupagem especial do qual a parábola se refere. Então, quando ele fala do convite, é o convite que Jesus vem fazendo para a gente há milênios. E nós nunca aceitamos. Pelo contrário, lá no início, como é que nós reagimos ao convite? Dessa forma como ele comenta aqui, tratando mal, desprezando o convite, né? Primeiro a gente despreza o convite e vai justamente ter em comum e acesso às questões materiais. Um vai para a casa de campo e outro para o seu negócio. Quer dizer, prioriza as questões materiais ao convite, em detrimento do convite do Cristo, para seguir as suas orientações e as suas diretrizes. E depois, né, quando na segunda etapa, quando houve um segundo convite, e lógico, esse segundo aí quer dizer vários convites ao longo de todas as nossas reencarnações. Os outros se apoderaram dos seus servidores e os mataram, e após lhes terem feito muitos ultrajes. Quer dizer, isso é a nossa história de vida ao longo dos séculos, né? Os ultrajes que nós vamos fazendo e viemos fazendo porque não entendemos a mensagem do Cristo e não quisemos aceitá-la. Então é importante que a gente entenda. É isso, é lógico que ele pintou aqui, né, uma imagem de soldados que ele enviou, mas que foram exterminados, né? Enfim, nós tratamos mal à medida que nós não só não aceitamos, como ficamos por milênios fazendo absurdos, porque não queríamos seguir a diretriz de amor e de caridade que Jesus nos trouxe. Então, justiça, amor e caridade. Então, quando ele diz que o banquete estava pronto, mas para que nós pudéssemos participar desse banquete, nós teríamos que ter uma roupagem perfeita, era justamente isso. Nós teríamos que ter continuado num processo de aceitação da mensagem do Cristo para que, ao aceitar, nós começássemos a seguir as suas diretrizes. E seguindo as diretrizes de justiça, amor e caridade, com certeza nós íamos começar a trabalhar o nosso perispírito, e esse perispírito estaria cada vez mais sutil e mais quintessenciado. Ora, dessa forma, quando nós chegássemos na festa de núpcias, ou seja, no momento em que o espírito atinge a sua evolução máxima e se passa a se identificar com Deus, nós teríamos esse perispírito. Mas esse que entrou na festa, ele diz: como você entrou? Como você entraste aqui sem ter a roupa nupcial? E o homem permaneceu calado. Por quê? Porque, na verdade, ele deve ter, por algum momento, até entrado em conhecimento, é lógico, porque todos têm acesso a saber que existe o Cristo e que ele nos deixou as suas orientações. Mas ele passou, com certeza, várias encarnações, fazendo o quê? Dissimulando, né? Saindo do compromisso e continuando a fazer coisas erradas. Então, ele não tinha como dizer, não sabia o que dizer. Como você justifica estar aqui? Ele foi uma pessoa que falseou a sua evolução. Então, a gente não conhece tantos irmãos que caminham e vão falseando, seja porque não divulgam e não repassam a doutrina como ela realmente é,
seja porque elas erram na sua conduta e não seguem a lei de justiça, amor e caridade como deveria, elas estão falseando a sua evolução. E foi isso que aconteceu com esse homem. E ele disse: como você entrou aqui sem ter a roupa nupcial? O teu perispírito não está compatível. E ele, então, atar pés e mãos é mostrar que ele ia estar dentro de um quadro material, porque pé e mão é corpo, e corpo físico é vida material. Então ele mostra que o espírito estaria ligado à vida material, e vida material é reencarnação. E estaria compulsoriamente ligado à reencarnação enquanto não evoluísse, não aceitasse o convite de Jesus. E as trevas exteriores? É justamente isso. É você estar no exterior. Porque qual é o verdadeiro interior? É a vida espiritual. As trevas exteriores representam a vida material. Então ele teria que estar nessas trevas exteriores, ou seja, na vida material, reencarnando, passando por várias agruras e dificuldades e sofrimentos e angústias, até que ele conseguisse. Ah, mas isso é um castigo? Jamais. Não é. Assim como não é um castigo, você está nas primeiras séries de uma escola. Isso não é um castigo. Mas, se você não estuda o suficiente e é reprovado, você precisa voltar para aquela série. Ah, mas eu queria tanto já estar naquela outra série, que os meus amigos já estão. Eu vejo os meus amigos lá naquela série adiantada, né? Já estão quase chegando na faculdade, eu não estou conseguindo. Mas não é um castigo aquele aluno ter que permanecer naquelas séries iniciais. Na verdade, é uma oportunidade misericordiosa que Deus oferece a cada um de nós que ainda não conseguiu evoluir. Ah, mas acontece que ele não evoluiu porque ele não quis aceitar o convite, não tem problema. Deus não pune a gente, na verdade, não castiga a gente, porque nós ainda não conseguimos entender qual é o processo que devemos ter de seguir a vida, evoluir, progredir através de novas diretrizes, não mais aquelas que nós conhecíamos, de vingança, de olho por olho, mas de progresso, de amor, de caridade, de perdão. Ele não pune, ele nesse sentido, ele oportuniza que nós tenhamos uma escola disponível para continuarmos e reprovados seguirmos repetindo aquele ano. Mas é uma oportunidade. Um castigo seria você não oferecer mais uma escola possível para que você cursasse aquele ano que você não conseguiu passar adiante. Então, isso é que significa o atar suas mãos e seus pés e lançá-lo nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Por quê? Porque o processo evolutivo é um processo doloroso no início. Depois de quando chegamos na metade do caminho, a coisa vai ficando cada vez mais fácil. Por quê? E menos dolorosa. Porque aquilo que você antes só entende, só aprende, fazendo o errado e percebendo que aquilo é errado porque as consequências são terríveis, você, conforme você vai avançando e começando a absorver os ensinamentos do Cristo, você consegue perceber tudo aquilo e passa a discernir o que é certo e o que é errado. E discernindo, você não vai mais botar a mão e o dedo na tomada, porque você já viu que várias pessoas colocaram e umas morreram. E as que não morreram tiveram problemas gravíssimos, né? E que sobreviveram depois de muita dificuldade e dor. Então, é através disso, desse processo de aprendizado, de construção do conhecimento, através dos ensinamentos do Cristo, pela via da doutrina espírita, que retirou todo o véu e nós passamos a enxergar
absolutamente tudo, é que nós passamos a ter o desenvolvimento do discernimento e conseguimos, então, sair dessa condição de sofrimento, de pranto e de ranger de dentes. Por isso ele diz, muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Por quê? Porque, na verdade, Deus, e no caso de Jesus, nos chama a todos. Mas nem todos nós nos colocamos como escolhidos. Porque somos nós que nos auto-escolhemos. A partir do momento em que aceitamos o convite de Jesus e passamos a segui-lo, não segui-lo dizendo, eu sou do Cristo. Não, passamos a segui-lo fazendo, nos esforçando para fazer aquilo que ele nos ensina. Perdoando, amando a todos, não só os que nos amam, mas também aqueles que são inimigos. Então é dessa maneira que nós vamos construindo um caminho, né, de luz. Esse caminho, no início, tem uma porta muito estreita e nós estamos ainda impregnados de coisas ruins e por isso a porta estreita é tão difícil de ser ultrapassada, mas chega em algum momento que nós conseguimos, porque como nós falamos, à medida que você vai avançando, a coisa vai ficando cada vez mais célere, rápida e mais fácil. E nós vamos construindo uma veste especial, um perispírito sutil, porque não tem mais a densidade da grosseria da matéria e das coisas espirituais. Não é mesmo, Antônio? Eu considero essa parábola muito, assim, importante. Ela realmente mostra o que é o nosso caminho. Tudo que aconteceu conosco desde a época de Abraão. E isso Kardec vai nos explicar bem mesmo no item 2 aqui deste capítulo e que nós vamos estudar no próximo programa. Mas que fica vamos dizer assim, ressaltado nisso que você explicou, é essa oportunidade, isso que é o importante, que é dada a todos que estão aqui neste planeta. Todos têm acesso a esta informação. Claro que no passado, na época do Cristo, não era assim. Começou com 12 apóstolos, mas isso foi proliferando, tomou conta do Império Romano, tomou conta do mundo ocidental, tomou conta da América, tomou conta de grande parte da África, grande parte da Oceania, da Ásia. E se não veio só pela palavra do Cristo, veio pela palavra de outros, tantos como o próprio Maomé, que também é muito seguido na Ásia, o próprio Buda, que é muito seguido, todos falaram as mesmas coisas, eram enviados da mesma fonte. Claro, como o planeta é muito grande e há diversas civilizações, a providência não ia esperar que a palavra do Cristo tivesse que alcançar o mundo todo para ser ouvida. Mas por hora vamos nos quedando por aqui, mas no próximo programa nós vamos dar continuidade ainda a este assunto. Muita paz a todos e fiquem todos com Deus. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas,
possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.